De acordo com a vontade de nosso Deus, estamos aí mais uma noite na presença do Deus vivo todo-poderoso. E é um prazer ter você junto conosco nesta noite. Seja muito bem-vindo. Amém? Nós, então, estamos iniciando mais uma live nesta noite. Nós temos a alegria de estarmos pregando a palavra de Deus em cima do título Levante-se no Poder de Deus. Então, nós temos esse recado para passar para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que me escuta nesta noite. É tempo de nós nos levantarmos no poder de Deus, é tempo de nós confiarmos no poder de Deus, é tempo de nós dependermos do poder de Deus e verdadeiramente levantarmos as nossas espadas, levantarmos os nossos escudos e verdadeiramente agirmos pela fé. Amém? Este ano de 2020 é um ano de batalha, é um ano de muitas batalhas, mas nós temos certeza, plena, absoluta convicção de que é um ano também de muitas vitórias para todos nós. Amém? Então, eu vou fazer uma breve e rápida oração e vamos entrar já na palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, eu te peço uma bênção dobrada, uma porção dobrada do teu Espírito, pela vida de todos aqueles que estão nos assistindo e estão assistindo esta live e estão recebendo a tua santa palavra através desta live. Amém, meu Deus e meu Pai. Eu te peço nesta noite que a graça do teu divino Espírito Santo alcance os meus irmãos que estão do outro lado desta live e possa abençoá-los com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. E todos aqueles que entraram aqui nesta noite sejam muito bem-vindos. O teu poder esteja sobre eles, a tua graça esteja sobre eles, a tua boa e forte mão esteja sobre eles. Acampa os anjos do Senhor ao redor deles e os livra de todo mal. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu creio, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu abençoo a vida de cada um que está me assistindo. E eu te peço a Deus que tu venhas prover entendimento a cada um dos meus irmãos e espírito de sabedoria, e que eles possam receber tudo aquilo que eles estão buscando através desta pregação, que o teu espírito de entendimento e sabedoria toque a cada um deles, e que eles sejam mais do que abençoados pelo teu poder em glória, e que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim será. Glória a Deus. Irmãos, então qual é o título desta live nesta noite? Levante-se no poder de Deus. O Senhor tem um recado para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Meu irmão e minha irmã que me assiste. Nós podemos passar por dores, nós podemos passar por lutas, nós podemos passar por aflição, mas nós temos que entender, nós temos um Deus que é por nós. Você tem um Deus que é por você. Você não está sozinho nesta guerra, você não está sozinho nesta luta. E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele sabe exatamente o que eu preciso e o que você precisa também. Amém? Deus sabe o que você precisa. Jesus sabe o que eu preciso. E nesta noite ele está dizendo para mim e para você que nós temos que nos levantar no poder dele na face da terra. Não é tempo de nós ficarmos prostrados. Não é tempo de nós ficarmos apostasiados. Não é tempo de nós ficarmos amedrontados. É tempo de que nós venhamos a nos levantar no poder de Deus, assumir o nosso papel na face da terra, assumir a responsabilidade de estabelecermos dentro da nossa casa um grande e maravilhoso altar de oração e de consagração, verdadeiramente pegar as nossas espadas, os nossos escudos e não termos medo do dia de amanhã. Nos levantar no poder do nosso Deus é verdadeiramente dizer que nós acreditamos no Senhor, acreditamos na sua palavra, levantamos a sua palavra na nossa casa, na nossa vida. Nos levantar em oração, nos levantar e proclamar as verdades do reino de Deus na face da terra. Levantar realmente a voz profética nesses dias
e acreditarmos de todo o nosso coração que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o nosso Deus, Ele está conosco, e agindo Deus, quem impedirá? Que o nosso Deus, Ele é poderoso para levantar no mundo espiritual verdadeiramente socorro e ajuda se nós clamarmos, se nós buscarmos e se nós profetizarmos. Está na hora de nós nos levantar, não está na hora de ficarmos caídos, não está na hora de ficarmos prostrados, não está na hora de ficarmos desanimados. Não, pelo contrário. Em momentos de guerra, nunca pare de lutar. Em dias de guerra, nunca pare de lutar. Tem um louvor que eu gosto muito, irmãos, que diz assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Você está entendendo? Se é tempo de guerra, então você não pode parar de lutar. Se é tempo de dificuldade, então você não pode parar de adorar. Se é tempo de tribulação, então você não pode parar de clamar. Aí é que você tem que fortalecer as suas armas em Cristo Jesus. Você tem que buscar sem cessar. Você tem que se posicionar com mais força, com mais busca, com mais ânimo. Você tem que esticar a sua fé. Você tem que fortalecer os seus músculos espirituais. Você tem que se fortalecer, procurar de todas as formas se fortalecer 2, 3, 4 vezes mais do que tudo que você tem se fortalecido até aqui e buscado até aqui, porque o Senhor teu Deus é contigo para te ajudar e te livrar aonde quer que tu andares. Vamos levantar a poderosa palavra de Deus. Vamos profetizar no meio do vale dos ossos secos. Vamos nos levantar, assim como Deus mandou que no livro de João, aquele paralítico se levantasse. Nós vamos ver agora a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. No texto base de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Aqui fala sobre a cura de um paralítico. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos paralisados no meio de uma situação de dificuldade. Muitas vezes o medo tem verdadeiramente nos paralisado, assim como eu pregava numa outra live anterior a esta, o medo paralisante. E o medo não pode nos paralisar, amém? E nesta noite nós vamos aprender pela palavra como devemos nos levantar no poder do nosso Deus. Aqui fala sobre a cura de um paralítico que vivia há 38 anos paralisado na frente do tanque onde a bênção dele se encontrava. Irmãos, quantas vezes nós estamos assim, prostrados diante do nosso milagre, simplesmente porque nós desanimamos, porque nós perdemos a nossa fé, porque nós não estamos crendo mais verdadeiramente nesse Deus que nós servimos. Muitas vezes é mais fácil nós começarmos a perder a nossa fé quando nós temos muito tempo de evangelho. Às vezes, quando nós temos menos tempo de evangelho, nós estamos no primeiro amor e nós buscamos mais. Mas conforme o tempo vai passando, muitas vezes nós vamos nos apostasiando na fé. Nós vamos nos esfriando na fé. Nós vamos deixando de buscar da mesma forma que nós buscávamos antes. E por isso nós acabamos recebendo menos sinais da existência do nosso Deus e do favor do nosso Deus sobre a nossa vida. Amém? Mas nesta noite Deus quer tirar você dessa paralisia. Nesta noite Deus está te convidando a um renovo de fé.
Nesta noite, Deus está te convidando a voltar a caminhar e a bradar como um soldado valente na face da terra. Nesta noite, Deus está te convidando a vestir as armaduras de Efésios e caminhar mais uma milha pela fé, entendendo que se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem poderá te vencer, meu irmão? Ninguém. Então eu quero ler esta palavra de Deus para a sua vida. Amém? Diz assim a palavra no verso 1. Texto base, João capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, diz assim. Verso 1. Passados estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico tanque de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia um certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que agora estava assim, que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Verso 8. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Verso 11. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Amém? Vamos rapidamente dar uma analisada aqui neste texto, versículo por verso. Verso 1, o que nós aprendemos? Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Primeiro verso eu quero te dizer, passadas estas coisas. Queridos, tudo que estamos passando neste ano vai passar. Todos os momentos de dificuldades e levantes e obras malignas contra a tua vida, ciladas, armadilhas, vão passar. Você já passou muita coisa na sua vida até aqui. Você enfrentou e no poder de Deus você venceu. E eu quero te dar uma boa notícia nesta noite. Você vai vencer o ano de 2020 também. Você vai vencer a peste do Covid também. Você vai vencer pela fé. Você vai vencer porque você vai se levantar. Você não vai tomar uma atitude vitimista diante deste ano de dificuldade. Você não vai deixar as dificuldades prevalecerem contra você, contra seu espírito, contra sua alma, contra sua fé. Você vai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se levantar no poder de Deus e declarar as palavras maravilhosas de Jesus. Você vai verdadeiramente levantar a sua espada e se tornar um valente de Deus, uma varoa valente de Deus nesses dias, e você não vai entregar a sua casa, a sua família, as suas finanças, a sua saúde, o seu emocional, o seu intelectual nas mãos do inimigo para que ele faça o que ele bem entender. Amém? Eu tenho fé que passados esses dias você vai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entender esta mensagem que está chegando na sua casa nesta noite, e você vai entender que é uma mensagem do céu para a sua vida, aonde o anjo do Senhor está dizendo para você e para mim: levante-se no poder de Deus, mas não se levante na sua própria força. Amém, queridos? Se levante no poder de Deus, se levante declarando a palavra de Deus, se levante usando as armas de Efésios, se levante crendo que este Deus ele é poderoso para fazer por você, na sua vida e para a vida da sua família, muito mais do que você pensa ou do que você imagina. Porque estas coisas vão passar, como diz aqui no verso 1. Passado estas coisas, havia festa dos judeus. E vai haver festa novamente, irmãos.
Vai haver alegria novamente, irmãos. Vai haver tambores de festas, aonde nós dançaremos e nos alegraremos na presença do nosso Deus novamente, assim como Miriam também se alegrou. Porque todas as coisas passam debaixo da terra. Nós temos que, neste momento, nos fortalecer espiritualmente. Nós temos que ir buscar receber óleo dos altos céus. Precisamos nos abastecer espiritualmente. Precisamos encher as nossas vasilhas espirituais de azeite, irmãos. Nós precisamos nos levantar, meu amigo e minha amiga que me assiste. Quem sabe você não é da mesma fé que eu, mas você é muito bem-vindo neste canal nesta noite, porque o nosso Deus é o único Deus que é para tudo e é para todos. E Deus fala contigo nesta noite. Te levante, não te desanime, erga essa tua cabeça, se renove, saia, venha para orar, venha para estar na presença do Senhor, se alimente, alimente o seu espírito, alimente a sua alma, alimente o seu íntimo, saia do natural e bote um pé no sobrenatural. Busque esse Deus vivo que pode te ouvir. Ele pode te ouvir, ele pode te responder, e ele está te ouvindo e ele vai te responder em nome de Jesus. E ele vai te ajudar, porque Deus é Deus e ele existe e ele é real, e ele não vai desamparar você neste ano. Amém? Verso 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico tanque de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Havia ali um tanque para a bênção, um tanque de águas ordenado para a bênção do Senhor. Ali estavam as águas da vida, as águas que eram removidas, que eram mexidas pelos anjos. Eu quero te dizer que esta água aqui representa a água viva, que é a palavra do Deus Jeová, do nosso Senhor Jesus Cristo, esse poderoso Deus que está sobre a sua vida e sobre a minha. Em momentos de dor, em momentos de dificuldade, em momentos que nós estamos desanimados e que tudo que nós queremos, quem sabe, quantos de nós, talvez isso esteja acontecendo com você, talvez o seu desejo seja ficar tirado em cima de uma cama e não fazer mais nada do seu dia. Talvez você não tenha mais condições, você esteja tão fraco espiritualmente, você esteja tão fraca emocionalmente, que você não consegue mais nem ter força para levantar da sua cama. Amém? Não fique triste se você está assim. Não fique triste, meu irmão e minha irmã que me assiste, que me escuta. Se você está assim, não fique triste. Não fique se criticando. Não fique se julgando. Não fique se depreciando. Esse ano está difícil mesmo. Está muito difícil. É um ano que nós recebemos bombardeios e notícias tristes e difíceis para todos. É um ano que tem muitas pessoas que estão com seus caminhos bloqueados, a sua vida material, espiritual e emocional bloqueada, trancada. Mas ei, eu quero te dar uma palavra de alegria nesta noite. Continue caminhando pela fé mais uma milha. Continue buscando mais um pouquinho. Pega esse restinho de força que você tem e faz um esforço, levanta da sua cama. Se você está só em casa, arrume uma faxina. Coloque a mão na massa, se decida a levantar mais cedo, se decida a fazer um exercício físico, se decida a ver alguma coisa diferente, coloque um programa diferente de televisão, procure alguma coisa alegre para você ouvir, para você se distrair. Amém? Faça uma pipoca, faça um chimarrão, saia. Se desconecte um pouco das informações do mundo, se desconecte um pouco da internet, se desconecte um pouco dessa história de Covid, desligue um pouco a sua mente, desligue um pouco o campo das suas emoções. Pare de ficar correndo para baixo e para cima. Você não vai salvar a humanidade inteira, nem Jesus conseguiu. Você precisa, quem sabe, dar uma parada agora para você abastecer as suas energias espirituais. Vá buscar no Senhor.
Vá buscar no Senhor essa força espiritual através da oração, mas também procure atividades normais e naturais para distrair a sua mente. Procure atividades físicas para cuidar do seu corpo. Comece a se reconectar com a glória de Deus e também com atividades sadias. Amém? Tem momentos que a bênção está na nossa frente. O tanque de Betesda está na nossa frente, é só caminharmos um passo e nós vamos entrar nas águas que estão agitadas pelos anjos do Senhor. Mas nós estamos emocionalmente tão destruídos e espiritualmente tão sobrecarregados que nós não conseguimos dar esse passo de fé. Mas em nome de Jesus de Nazaré, nesta noite eu tenho um recado para você. Você vai conseguir se levantar. Clame pela ajuda de Deus na sua casa, onde você está, em qualquer lugar. E Deus Jeová, o Deus Jeová de Reis, que fez o céu e a terra e tudo que existe, Ele vai te ajudar a se levantar. Amém? Creia nisso e o busque de todo o coração. Verso 3, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Irmãos, não parece o que está acontecendo conosco neste ano? Não é uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, enfermos, enfermidades terríveis, enfermidades tocando a terra, enfermidade assolando esta terra. Não parece que é a mesma coisa que está nos acontecendo, que está nos sucedendo? Somente notícias de enfermidade para tantas pessoas necessitadas, procurando ajuda, procurando até mesmo a nossa ajuda, não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ei, não fica triste. Ajuda quem você puder, da maneira que você puder, dentro das condições que você puder. Amém? Não tente fazer o impossível. Não tente fazer o que você não pode fazer. Não tente assumir responsabilidades com aquilo que você não pode cumprir. Não tente abraçar para você a cruz que é de outros, de terceiros. O que você pode fazer por uma pessoa hoje que está em necessidade, para você que é cristão e me assiste, você pode levantar um clamor de oração, você pode levantar uma campanha de oração, você pode se mover em oração por esta pessoa. Amém? Se você tem recursos financeiros, você pode ajudar com cestas básicas, você pode ajudar com roupas, você pode ajudar com remédios, você pode tentar fazer tudo que estiver ao seu alcance. Certo? Mas o que você não pode fazer é trazer o problema para dentro da sua casa, é trazer aquele problema para dentro do seu psicológico, é trazer aquela situação para você ficar remoendo, se desgastando, se preocupando, ficando nervoso, ficando nervosa e ficando tão atucanado que você não consegue nem resolver os próprios problemas da sua família, que dirá da família de terceiros. Irmãos, nós temos que ter equilíbrio. Este ano de 2020, Deus está dizendo para mim e para você: levante-se no meu poder. Se levante no poder da minha palavra. Reaja às situações adversas e contrárias. Coloque esta mente prodigiosa e maravilhosa, este cérebro glorioso que eu te dei, este intelecto, essa sabedoria, essa inteligência cognitiva. Coloque seu cérebro para trabalhar. Antes de tudo, busque o reino de Deus e a sua justiça. Busque a minha sabedoria. Ore, jejue e se coloque. E faça o que for possível. Pare de tentar fazer o impossível. Pare de tentar resolver as coisas antes que elas estejam acontecendo. Aprenda a viver um dia de cada vez. Se levante em fé todos os dias da sua vida, mas vivendo um dia de cada vez. Você só tem um dia para viver. Você só tem o dia de hoje para viver. Você tem as coisas para resolver no dia de hoje. Amém? O dia de amanhã pertence a Deus. E você não pode assumir para você as cargas, as dificuldades e as responsabilidades da vida de terceiros. Você tem que assumir aquilo que é seu. Amém? E você tem que ajudar dentro das suas possibilidades. Nós não podemos
tirar a roupa de um santo, como se diz, né? E vestir outro santo. Não. Você vai fazer o que você pode, da maneira que você pode, dentro das condições que você pode, dentro do tempo que você pode, e você não vai afligir o seu coração, a sua alma e o seu espírito. Quando pessoas desejarem que você dê um passo maior do que a sua perna e que você assuma responsabilidades e mazelas que não são suas. Você não pode carregar a luta de outra pessoa nesse momento. Amém, queridos? Você só vai poder carregar a sua luta. E você só vai poder carregar a sua cruz. Você pode auxiliar os seus irmãos em outras lutas, mas você não pode carregar a cruz do seu irmão nesse ano. Amém, queridos? Quem quiser fazer isso vai perecer, porque a batalha espiritual deste ano está travada. Existe uma guerra espiritual neste ano. E nós não podemos querer ser super-homens, super-mulheres ou super-crentes. Nós somos apenas seres humanos. Nós vamos fazer o que nós pudermos fazer. Tudo que vier à nossa mão, nós vamos fazer com excelência. Nós vamos nos levantar no poder de Deus. Mas aquilo que nós não podemos fazer, nós vamos orar e vamos clamar ao Deus do impossível, porque o Deus do impossível vai fazer o impossível por nós e por aqueles que nós amamos e que nós precisamos ajudar e muitas vezes não podemos ajudar. Amém, queridos? Não deixe o espírito da acusação, não permita que o espírito da acusação toque a sua mente, o seu coração e deixe você prostrado, deixe você com depressão, deixe você desanimado. Não permita que isso aconteça, porque não é o querer de Deus para a sua vida. Nós não podemos tirar ninguém do buraco se nós estivermos dentro do buraco. Nós só podemos tirar alguém do buraco quando nós estamos fora do buraco. Lembre-se disso, amém? Diz assim, verso 4, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia um certo tempo agitando-a. O primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Você está vendo, meu irmão? Havia muita gente com dificuldade, esperando no caminho do milagre, no caminho da bênção. Eles estavam ali esperando que o anjo descesse para que agitasse a água, e ali o primeiro que entrava, havia uma guerra, havia uma disputa pelas necessidades que eles se encontravam. Não é a mesma coisa que está acontecendo hoje? Nós não temos muitos dos nossos irmãos que estão numa luta tremenda, estão cheios de necessidades, nós também. Nós não estamos esperando na fila da bênção? Mas nesta noite o Senhor quer falar para mim e para você. Muitas vezes Deus já está dizendo para nós, olha, não é tempo mais de você esperar pela bênção. É tempo de você batalhar pela sua bênção. É tempo de você buscar a sua bênção. É tempo de você se mover em direção à sua bênção. É tempo de você não ficar mais prostrado ao lado do tanque de Betesda. Você vai ter que assumir uma posição de fé, uma posição de decisão. Você vai ter que tomar posse da sua bênção. Você vai ter que guerrear pela sua bênção. Você vai ter que caminhar em direção à sua bênção. Você vai ter que se mover, você vai ter que sair do seu lugar e você vai ter que caminhar em direção ao tanque de Betesda. Amém, queridos? Às vezes Deus quer de nós movimento. Às vezes Deus quer de nós atitude. Às vezes Deus quer de nós mudança de posicionamento. Às vezes Deus quer de nós mudança de postura. Às vezes Deus quer de nós que nós não fiquemos ali prostrados aos pés do tanque de Betesda. Não, que nós entendemos, que nós venhamos a entender, que nós tenhamos entendimento de que se a bênção é para nós e se nós desejamos esta bênção, nós temos que nos mover. Nós temos que nos mover em direção à nossa bênção. Nós temos que nos movimentar em direção à nossa bênção. Nós temos que buscar a nossa bênção. Nós não podemos ficar ali prostrados. Nós temos que acreditar
que se os anjos estão descendo e estão movendo as águas na nossa frente, nós temos que nos levantar, por mais que nós estejamos feridos, por mais que nós estejamos desanimados, por mais que nós estejamos com vontade de desistir, por mais que a nossa fé esteja abalada, nós vamos ter que nos levantar e vamos ter que ir em direção ao tanque da bênção, nós vamos ter que nos movimentar em direção ao nosso milagre, nós vamos ter que buscar este milagre em fé, vamos ter que entrar nessa batalha espiritual e não podemos ficar prostrados. Não, nós temos que nos levantar e ir de encontro ao nosso milagre, à nossa bênção. Nós temos que pelejar. Este é um ano de batalha espiritual. Nós não podemos ficar ali sentados, queridos, esperando que Jesus apareça e esperando que alguém apareça para nos levar até o tanque, para nos colocar no tanque da bênção. Não, o tanque já está ali. Os anjos do Senhor já estão descendo e agitando as águas. Nós temos que ficar atentos. Nós não podemos ficar ali desatentos, desapercebidos. Nós não podemos ser uma igreja que dorme. Não podemos ser uma igreja paralisada, apostasiada. Nós temos que estar ligados no que está acontecendo no mundo espiritual. E não podemos abrir mão da nossa bênção. Amém, queridos? Amém? Se você está crendo, diga amém aí do outro lado, junto na sua casa, na sua família. Faça juntamente comigo uma oração de fé, porque a palavra amém significa assim seja. Eu estou declarando para a sua vida, estou declarando para a minha vida e estou crendo que Deus vai fazer milagres na minha vida e na sua vida e nós temos que acreditar. O nosso Deus, ele é socorro bem presente nas nossas vidas. E aqui dizia que entrava um anjo que agitava o tanque e quem entrava naquela água sarava de todas as enfermidades. Queridos, quem pode nos livrar, nos sarar dessas enfermidades malignas deste ano é o Senhor Deus Jeová, é nosso Senhor Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo de Deus. Vamos nos humilhar na presença dele, porque ele continua sendo o mesmo Deus que levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do madeiro. É ele quem nos dá vida. A vida em abundância só acontece junto com Jesus Cristo. Ele é o dono da saúde, ele sara as nossas enfermidades. É ele quem nos dá saúde, é ele quem prolonga os nossos dias de vida na face da terra. É ele quem dá a última palavra sobre toda e qualquer situação da nossa vida. Então, nós temos que aprender neste ano a sermos muito mais dependentes do Deus vivo do que fomos em todos os anos passados, os quais estivemos na casa de Deus ou estamos na casa de Deus. Amém, queridos? Verso 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Amados, quantas vezes, amados, por nós estarmos desanimados, por nós deixarmos a nossa fé começar a morrer dentro de nós, por nós começarmos a olhar para o mundo e todas as coisas que estão nos rodeando, nós começamos a desanimar, nós começamos a deixar um espírito de incredulidade entrar em nós. Queridos, o que acontece com os outros é com os outros. Mas o que acontece conosco é que é da nossa conta. A nossa vida espiritual só depende de nós, da nossa busca. Ninguém vai fazer por nós, na nossa vida, aquilo que nós temos que fazer. Só nós sabemos das nossas dores, das nossas mazelas e das nossas dificuldades. Para você que está me assistindo, só você sabe. Verdadeiramente, profundamente, só você e o Deus vivo é que sabem as suas dores, as suas mazelas, as suas tristezas, as suas debilidades, as suas inconsistências, as suas fragilidades, os seus medos, as suas angústias, os seus temores. Não importa se tem fundamento ou não, se tem fundamento e razão de ser ou não, ou se são infundados, mas quem sabe é você e Deus. Assim como da sua vida,
Um dia você vai estar diante de Deus, do Deus vivo, e você vai ter que prestar conta da sua vida. Não é somente os pastores que prestam conta da vida das ovelhas, mas nós estaremos diante do Senhor Deus Jeová e nós vamos prestar conta do que fazemos da nossa vida e do nosso dia a dia. Se somos produtivos ou se fomos improdutivos aqui. Se nós ajudamos ou se nós somos aquelas pessoas que não serviram para ajudar ninguém nesta terra. Sim, temos dores, temos dificuldades, temos tristezas, temos lutas, temos desafios. Se você tem, eu também tenho. E outras tantas milhares de pessoas sobre toda a terra têm muitos desafios, muitas dificuldades e muitas deficiências, muito mais do que nós. E muitas vezes estão fazendo muito mais do que nós estamos fazendo. Muitas vezes estão correspondendo às expectativas de Deus sobre as suas vidas, muito mais talvez do que eu e você estejamos correspondendo. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas estão tendo bom ânimo. Elas estão se levantando no poder de Deus. Elas não estão aceitando a situação que estão passando no ano de 2020 de forma apostasiada e conformada. Elas estão tomando posse da palavra, entendendo que elas precisam guerrear porque é ano de batalha espiritual e estão entendendo que elas precisam guerrear pela sua própria vida, pelos seus próprios sonhos, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua finança, pelos seus filhos, pela sua família. Queridos, quando o entendimento entra em nós, todas as coisas mudam. Muitas vezes nós estamos sofrendo, estamos perecendo e não estamos fazendo o que devemos fazer porque nos falta entendimento, nos falta fé, nos falta sabedoria, nos falta força de vontade, nos falta ânimo, nos falta espírito de coragem. Se temos uma batalha para enfrentar, logo temos uma batalha para enfrentar. Então não podemos ficar prostrados e atirados em cima de uma cama. Não. Nesta noite Deus fala comigo e com você. Levante-se, levante-se, levante-se. Não é hora de ficar atirado, não é hora de se prostrar, não é hora de se desanimar, é hora de se levantar, é hora de pedir porção dobrada a Deus, é hora de pedir força dobrada a Deus, é hora de buscar no espiritual e no espírito 2, 3, 4, 10 vezes mais do que você buscou até aqui, do que eu busquei até aqui. E só assim nós vamos poder vencer tudo que este ano de 2020 tem nos trazido e que está quase encerrando. E tudo aquilo que o ano de 2021 irá nos trazer, seja de bom ou seja de ruim. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas e entender que somos valentes. Nós somos guerreiros e guerreiras do Deus vivo na face da terra. E nós, no poder de Deus, nós podemos vencer todas as coisas no poder daquele que nos fortalece. Não, sozinhos não podemos, mas junto com a palavra de Deus, junto com a presença viva e o poder do Divino Espírito Santo de Deus, nos escondendo debaixo do esconderijo do Altíssimo Deus e nos lavando com o sangue do Cordeiro, nos revestindo com o sangue do Cordeiro, desde o alto da cabeça até a planta dos nossos pés, sim, nós vamos vencer porque vamos nos levantar no poder de Deus. Amém? Aqui diz que estava ali um homem há 38 anos doente. Quantas pessoas estão enfermas, queridos, dentro das igrejas, a vida inteira. Sempre esperando, né? Sempre tomando uma atitude de coitadinha, de coitadinho espiritual. Ai, Deus, eu não posso.
posso. Ai, meu Deus, eu não consigo. Nunca correspondendo àquilo que Jesus espera delas, sempre esperando se esconder debaixo da capa de espiritual, da vida de oração do irmão X, do irmão Y, do fulano, do beltrano, do ciclano. Queridos, isso não é mais para nós, isso não é mais para esse tempo. É tempo de crescimento, de amadurecimento e de transformação espiritual. É tempo de nós nos levantar e não de nós nos abaixar. É tempo de nós nos expormos e não de nós nos escondermos. É tempo de nós pegarmos as armas e guerrearmos e não de nós corrermos para dentro da nossa casa e tentarmos entrar para debaixo de uma mesa ou para debaixo da saia da nossa mãe espiritual, do nosso pai espiritual e ficarmos ali acovardados. Não é tempo para isso. Nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você, não tem outra saída. Para você vencer, para que eu vença, nós precisamos nos levantar. Nós vamos ter que nos levantar contra as adversidades que vierem contra nós. Nós vamos ter que nos levantar contra os gigantes espirituais que vierem contra nós. Não tem jeito. Você que me escuta, você vai ter que se levantar contra os gigantes espirituais que vierem contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Não tem jeito. Tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro está está mostrando para nós que um tempo diferenciado chegou na Terra e é tempo de nós nos apegarmos no individual com o Deus poderoso, entrarmos com mais profundidade nas águas e pegarmos força, bom ânimo para que possamos caminhar mais uma milha. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Você viu como é que estava este homem? Jesus diz aqui a palavra de Deus diz que Jesus estava vendo que ele estava deitado. E ele estava deitado, olha a posição. Ei, homem, mulher de Deus, que me ouve nesta noite, saia desta cama, te levante desta cama, saia da tua zona de conforto. Você não vai receber a sua bênção e não vai vencer esse ano se você ficar prostrado. Se você ficar prostrada, desanimada, se você ficar deitada, tirada, você tem que se pôr em movimento. Você tem que pôr as águas do tanque de Betesda em movimento. Você tem que aproveitar quando essas águas estiverem em movimento. Não é tempo de ficar deitado, não é tempo de ficar desanimado, não é tempo de permitir que a depressão venha assolar você. Não faça isso. Porque se você fizer isso, você vai perecer, você não vai vencer. É tempo de você se reconstruir. É tempo de você se reeditar. É tempo de você buscar um renovo espiritual para a sua vida. Porque aquilo que você tinha antes, o óleo que você tinha na sua botija, o seu azeite que você tinha antes, não é mais o suficiente, querido. O óleo que você tinha já está quase acabando. Você precisa botar mais azeite na sua botija. Eu preciso botar mais azeite na minha botija. Nós precisamos, aquilo que você tinha de experiência no passado com o Deus Jeová, não serve mais para o dia de hoje. Aquele pão do evangelho que você recebeu não serve mais para hoje. Já está mofado na sua mão. Está mofando na sua mão e na minha. Vamos dar continuidade à nossa vida espiritual. Vamos dar continuidade e crescimento a todas as áreas da nossa vida. O que servia para mim ontem já não serve para mim hoje. O que dava certo para mim ontem, há 5 anos atrás, há 10, já não serve mais agora. Estamos num novo tempo. E no novo tempo, Deus precisa ter odres novos para colocar um vinho novo. Amém? Não dá para colocar um vinho novo em odres antigos, porque nesse odre velho ele vai se romper. Mas Deus quer te dar um odre novo para que você possa colocar vinho novo nessa noite. É o que Deus quer dar para mim e para você. Mas nós temos que querer receber. E para querer receber, nós vamos precisar nos levantar. Para poder receber o novo de Deus e aquilo que Deus, Jeová, quer nos dar, queridos,
nós vamos precisar nos levantar em fé. Amém? Nós temos que nos levantar para ir lá e comprar esse odre novo, para ir lá e comprar essa garrafa de vinho, para que então nós possamos colocar na nossa mesa e Deus possa mandar os anjos do Senhor virem nos servir. Amém, queridos? Tudo o que acontece na nossa vida tem que ter uma ação primeiramente da nossa parte. Deus fica esperando as nossas atitudes, porque as nossas atitudes demonstram para Ele se nós temos fé de verdade nele ou se nós estamos falando tudo da boca para fora. E a palavra de Deus diz, não sou eu, que a mão de Deus só se move pela nossa fé. Muitas vezes Deus está esperando só que você tenha fé e que eu tenha fé. Então vamos nos mover em fé e vamos nos levantar pela fé em nome de Jesus. Deus perguntou para ele se ele queria ser curado. É evidente que Deus sabia que ele queria ser curado. Mas no mundo espiritual, eu volto a dizer, no mundo espiritual, irmãos, tudo tem que ser falado, tudo tem que ser verbalizado. Nós temos que verbalizar. Deus quer ouvir você falar que você depende dele. Deus quer ouvir você dizer quais são as suas dificuldades. Deus quer ouvir. Queridos, por que Deus faz isso? Porque se nós não temos fé nem para falar, nem se nós não temos fé, se nós não temos ânimo, se nós não temos vigor, nem para falar para Deus quais são as nossas necessidades e angústias, que dirá para executar aquilo que Deus pedir para nós. Vocês concordam? Nós precisamos nos abastecer de mais ânimo, irmãos. Nós precisamos buscar no nosso Deus mais coragem. Nós precisamos pedir para o nosso Deus mais fé, irmãos. E tudo isso parte do nosso joelho. Amém? Do princípio de colocar o nosso joelho no chão e entendermos que precisamos clamar ao nosso Deus. Porque o nosso socorro, como diz em Salmo 121, vem do nosso Deus. O nosso socorro vem do céu. Se você está esperando que o homem ou a mulher te socorra, querido, você vai cansar de esperar. Você vai se entristecer, você vai se magoar. Não coloque a sua dependência no homem. Amém? Aprenda a depender cada vez mais, primeiramente, do Deus vivo todo-poderoso. Eventualmente, sim, Deus, em muitas situações, pela sua grande, maravilhosa e poderosa misericórdia, muitas vezes Ele manda, sim, pessoas aqui na terra para serem como se fossem, assim, camelinhos dele, né? Para nos ajudar em momentos que a gente não suporta mais. Que a gente não consegue mais carregar a nossa cruz sozinho. Aí ele manda um sirineu, como aconteceu com Jesus. O próprio Jesus teve alguém, quando ele não pôde mais carregar a sua cruz, quando estava pesada demais, então o sirineu apareceu e ajudou Jesus a carregar a cruz. Não te preocupe, se a tua cruz estiver muito pesada neste ano, em algum momento Jesus Cristo de Nazaré vai mandar um sirineu para te ajudar a carregar. Mas enquanto você pode e tem forças, porque Deus não nos dá uma prova maior do que possamos suportar, é o que a palavra de Deus diz. Se Ele está te dando uma prova, Ele vai te dar a saída. Ele vai te dar a condição de suportar aquela prova. E Ele vai carregar com você. Ele vai estar com você. Porque Ele nunca, jamais nos abandona. O inimigo da nossa alma, os espíritos de trevas malignas, a hoste infernal das trevas, sempre está dizendo que nosso Deus nos abandonou. Ele sempre está acusando Deus e dizendo, olha o que esse Deus fez por você. Você ainda vai continuar servindo a esse Deus? Olha o que ele está fazendo por você. O que ele está te dando mesmo? O inimigo sempre fica ali mostrando como é que ele cuida dos filhos dele e como é que o nosso Deus cuida de nós. Mas que eu quero dizer uma coisa para você. A nossa esperança não pode ser só aqui e agora. A nossa esperança não é só aqui. O que o inimigo não sabe é que nós vamos partir para a glória. Nós vamos passar por alguns tempos de dificuldades e tribulações em algum momento aqui nesta terra. Mas quando nós partirmos daqui, nós vamos morar com o Rei da Glória. Nós vamos ter a nova Jerusalém e andar em ruas de ouro. E isso é uma verdade, queridos. Quem já teve os seus olhos espirituais rasgados e abertos pela glória de Deus sabe
que é uma realidade o que eu estou dizendo, que todas as coisas vão passar, vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar o nosso corpo físico, vai passar as enfermidades, vai passar as lutas, vai passar as alegrias, vai passar as tristezas, vai passar os amores, vai passar tudo. Mas a palavra do Deus vivo não vai passar jamais. E a palavra de Deus nos garante para nós que aceitamos o Senhor vida eterna. Amém? Então te alegre no Senhor nesta noite. Não deixe o inimigo roubar a tua alegria. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E se você está passando alguma dificuldade, que você está achando que você não vai ter força para se levantar e ir de encontro e pelejar para vencer, eu quero te dar uma boa notícia nesta noite. Sim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você vai ter força sim. Você vai se levantar sim. Você não vai ficar apostasiado não. Você vai se levantar no poder de Deus. Você vai ir de encontro aos seus medos. Você vai ir de encontro a esses gigantes que estão se levantando. E tudo vai ser para que o nome e a glória, o nome de Deus seja glorificado na terra. Amém? Perguntou-lhe Jesus: você quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha aqui, o melodo, coitadinho. Ele estava ali há 38 anos, esperando que alguém colocasse ele no tanque. E ele já podia ter clamado há muito tempo por Jesus. Ele podia ter clamado a Deus de todo o coração, ao Deus Jeová. Talvez a Jesus ele não conhecesse, mas ao Deus das Escrituras, da Torá, ele conhecia. Por que ele não clamou? Ele estava ali, se colocando naquela situação de coitadinho, de coitadinha. Olha só, olha a minha situação. Eu sou paralítico. Ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, ninguém presta atenção no meu sofrimento. Eu estou aqui, preciso de ajuda. Eu não consigo levantar sozinho. Cada vez que eu tento, eu sou muito devagar. Vem outras pessoas, passam na minha frente, recebe a bênção, recebe o milagre. Quando os anjos do Senhor vão ali, agitam as águas, eu estou querendo me levantar, as águas já foram agitadas, outra pessoa entrou, o milagre aconteceu, mais uma vez eu fiquei para trás. Ninguém se importou comigo, ninguém se importou de me ajudar e fica lá lambendo as suas feridas. Certamente ele era um homem cheio de mágoa, ele era um homem cheio de ressentimento. Era um homem cheio de comiseração, de autopiedade. Era um homem cheio de sentimento de inutilidade. Certamente o melô, né? O palavreado daquele homem deveria ser assim. Para Deus, quando ele falava com Deus, certamente ele não orava, não clamava, mas na mente dele, certamente ele deveria ficar ali reclamando para Deus e dizendo para Deus assim: eu não posso, Deus. Eu não consigo, Deus. Olha só, Deus. Como eu sou um pobre coitado, ninguém me ajuda. Sou paralítico e está aqui, ninguém faz nada para me ajudar. Mas meu irmão, minha irmã, e o que ele estava fazendo para se ajudar? O que ele estava fazendo espiritualmente para se ajudar, queridos? Aqui falava que ele ficava ali deitado, que ele estava deitado, atirado. Há 38 anos. Como é que pode ele não ter se lembrado de clamar ao Deus das Escrituras, da Torá? Ele estava ali, morrendo de pena dele mesmo. E querendo que os outros fizessem por ele aquilo que ele tinha que fazer. Que em primeiro lugar ele tinha que clamar a Deus. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando comigo, com você nesta noite? Eu tenho certeza que você está entendendo. Verso 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha só, queridos, é o que o Senhor está dizendo para mim e para você.
paralisada na sua situação. E Jesus está dizendo: levanta, toma o teu leito e anda. Te anima. Está esperando que outra pessoa vai fazer o que você tem que fazer, querido. Está esperando que outra pessoa vai ter que fazer o que você tem que fazer, amada. Não. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Esta é a palavra para mim e para você nesta noite. Não importa a tua situação, a tua dificuldade, não importa. Dependa do Senhor. Clame ao Senhor e obedeça a ordem que o Senhor está te dando. Porque Ele é Deus e agindo Deus, quem impedirá? Se Ele diz para você que você pode levantar, é porque você pode. Se Ele diz que você pode tomar o seu leito e caminhar, é porque você pode. Se Ele diz para mim e para você que eu e você podemos entrar no tanque de Betesda, é porque nós podemos entrar. Se Ele está ordenando a mim e a você que nós venhamos a tomar coragem, exercitar a nossa fé, esticar a nossa fé e nos movimentar e nos levantar em fé e enfrentar os nossos gigantes e ir de encontro ao nosso milagre, é porque nós podemos, porque a palavra dele é fiel e poderosa, e quando Jesus fala, até o inferno estremece. O reino das trevas é inferior ao reino da luz. O reino das trevas não tem o poder do reino da luz. O reino das trevas não tem o poder que nosso Senhor Jesus Cristo tem. Quando Jesus fala, o inferno estremece. Quando Jesus fala, até os demônios têm que obedecer. Então, nós temos que obedecer também. E Ele está falando comigo e com você nesta noite que nós podemos vencer as nossas dificuldades e que nós podemos enfrentar os nossos gigantes. Este gigante aí que você sabe. Você sabe qual é o gigante que tem se levantado contra a sua vida. Amém? Levante-se no poder de Deus. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Oh, glórias a Deus. Imediatamente, pelo poder da palavra do Deus vivo, aquele homem viu-se curado. E tomou o leito e andou, e era sábado. No sábado ninguém poderia ser curado por causa dos fariseus, por causa da lei e um monte de coisa que os religiosos inventavam. Mas nós não servimos um Jesus religioso, nós servimos a um Jesus vivo, amados. Se Ele diz que você pode, você pode. Se Ele diz que você consegue, você consegue. Se Ele diz que você suporta, você suporta. Se Ele diz que você vai chegar, você vai chegar. Aqui pelo poder da palavra, aqui não diz que Jesus impôs as mãos sobre ele. Aqui não fala que Jesus derramou óleo sobre ele. Aqui não diz que Jesus profetizou sobre ele. Jesus apenas ordenou pela sua palavra. Ele disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Quer mais simples que isso? Aqui não diz que Jesus orou por ele. Não. Aqui diz que simplesmente Jesus falou. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra. E a palavra do Deus vivo diz que ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele simplesmente ordenou a palavra sobre aquele homem. E aquele homem recebeu com fé, assumiu, recebeu a sua cura. Parou de se sentir coitadinho. Parou de se sentir coitadinha. Parou de ficar esperando que alguém viesse e carregasse ele até o tanque. Ele obedeceu e se levantou. E para espanto de todos, ele ficou curado na mesma hora.
Oh, glórias a Deus. Não é maravilhoso, meu irmão e minha irmã que assiste? Isso não deixa você feliz de saber que a palavra de Deus tem poder e que Jesus Cristo de Nazaré continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua fazendo milagres sobre a face da terra. Nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse, nós precisamos desenvolver a nossa fé, nós precisamos exercitar a nossa fé. E principalmente ouvir a voz de Deus em nós e obedecer. Amém, queridos? Ele é Deus. Ele é tremendo, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Ele te ama e ele quer te dar vitória. Mas você tem que fazer a sua parte. Amém, querido? Diz assim: por isso disseram os judeus, porque era sábado, né? Que não podia ser curado. Disseram aos judeus aquele que fora curado: hoje é sábado e não é lícito você carregar o teu leito. Você está vendo? Acusação. Já estavam acusando ali. Hoje é sábado, não é lícito você carregar o seu leito. Quantas vezes, irmãos, nós falamos as coisas para as pessoas erradas ou estão nos acompanhando as pessoas erradas, os incrédulos, aqueles que estão bloqueando a nossa bênção, a nossa vida espiritual, e nós damos atenção a esses fariseus. Como assim que ele não podia carregar o leito dele? Ele acabava de ser curado. Ele tinha acabado de ser curado. Ele tinha mais era que carregar, ele tinha que saltar de alegria, ele tinha que salmodiar. Ele tinha sido acabado de ser curado, glórias a Deus. Nunca deixe ninguém dizer para você que você não vai conseguir, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. Está escrito na Bíblia que você pode, então você pode. Se não estiver na palavra de Deus, se a palavra de Deus estiver contrário, aí você não pode. Mas tudo aquilo que a Bíblia te libera como lícito, santo, puro diante de Deus, você pode. E você pode se alegrar com as suas vitórias também. E você deve compartilhar com aqueles que vão ver o seu milagre. Eu acredito em milagres, irmãos. E acredito que nesta live, se tem alguém necessitado de milagre, receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Creia no seu milagre. Se é um milagre financeiro, creia. Se é um milagre de enfermidade, creia. O que você precisa? Jesus perguntou para aquele homem: você quer ser curado? É claro que ele queria. Ele só não sabia como fazer, ele não sabia como alcançar a bênção da cura. Ele não sabia como se mover espiritualmente para alcançar a bênção da cura. Mas Jesus ensinou que pela palavra ele poderia se mover. E ele teve fé, exerceu a sua fé e foi curado. Amém? Último verso, 11. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Aqui ele disse: olha aqui, ó. Vocês não me curaram, certo? Então não venham dizer para mim o que eu tenho que fazer. Mas aquele que me curou, ele me liberou. Ele disse que eu podia pegar o meu leito e andar, e é o que eu estou fazendo. E é isso que você tem que fazer, meu irmão e minha irmã. Você tem que crer em Jesus Cristo de Nazaré, na sua palavra, naquilo que ele te diz e no que o Espírito Santo te diz, amém? E você tem que se movimentar em fé e fazer o que ele está falando para você fazer e fechar os seus ouvidos a toda e qualquer outra palavra contrária, porque só vale o que Jesus fala para nós. Nós somos filhos da fé, nós somos filhos dele, amém? Ele tem a palavra final sobre a nossa vida, em todas as áreas. O que nós temos que fazer é apenas obedecer. Eu quero ler alguns versos aqui para você, para te mostrar que o tempo todo, em várias situações, Deus mandou os homens dele se levantarem e mudarem de atitude. Em 1 Reis, capítulo 19, do verso 4 ao verso 5, Deus falou com Elias lá na caverna. Diz assim, ó. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Foi depois daquela situação que Elias ficou com medo de Jezabel. Elias estava esgotado, ele estava exaurido, ele estava assim desanimado. Ele estava entristecido. Ele estava com início de depressão. Ele queria morrer. Ele achou que ia morrer, que ia ser morto por Jezabel e queria morrer. Então diz assim, ó, ele mesmo, porém, se foi ao deserto,
caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Você vê como Deus não deixa se enganar pelas nossas pirracinhas, pelo nosso emburramento, podemos dizer assim, pela nossa infantilidade, quando nós queremos manipular Deus com as nossas queixas, com as nossas tristezas. Deus não deu que suco para Elias, mandou um anjo lá, Elias pedindo a morte, e o anjo disse: levanta-te e come, Elias. Basicamente assim, ó, para de te fazer de coitadinho, porque o Deus dos exércitos está contigo, basta que tu creia. Tu só tá um pouco abalado emocionalmente, tu precisa se fortalecer. E Deus mandou o anjo do Senhor. Eu sou o anjo do Senhor, e Deus me mandou aqui para te fortalecer, Elias. E se tu comer e beber e se fortalecer no espírito, tu vai ficar renovado e vai parar de pedir a morte e de pensar bobagem, porque ninguém morre antes que seja a hora. E essa não é a tua hora. Foi o que ele veio dizer ali para Elias. Vamos adiante? Ezequiel 2, verso 1. O profeta Ezequiel ouve a voz de Deus suavemente dizendo: filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo. Muitas vezes nós vamos ver essa palavra na Bíblia. Deus não quer saber de nós ficar ali prostrado, e Deus não fica compadecido. Nós não conseguimos convencer Deus com o nosso choro, com a nossa ladainha, com a nossa murmuração, com a nossa autopiedade quando estamos passando uma dificuldade. Não, meu irmão e minha irmã querida, em vez de fazer tudo isso, se atire aos pés do Senhor, ore a Deus, profetize a palavra. Fale com Deus, Jeová, pela palavra, e exerça a sua fé. Porque é a fé que move a mão de Deus ao nosso favor, não a nossa necessidade. A nossa fé é o nosso clamor e a nossa busca, principalmente quando estamos precisando de um milagre. Amém? Nós estamos aprendendo aqui. Novamente, Deus puxou a orelha de um servo dele. Põe-te em pé que eu falarei contigo, Ezequiel. E enquanto tu não te colocares na posição que eu estou te chamando para que tu te coloques, Ezequiel, eu não vou falar contigo. Tu não vais ouvir a minha voz, Ezequiel. Enquanto tu não te colocares, Ezequiel, da forma como eu quero, Ezequiel, eu não vou falar contigo. Mas, pastor, ele pode fazer isso? Claro que pode, ele é Deus. Ele pode puxar nossas orelhas, irmãos. Ele pode, ele é Deus. Nós somos como crianças para ele. Aqui ele estava falando com o profeta Ezequiel, mas para Deus, Ezequiel era uma criança. Como eu e você somos, sabe como é que Deus nos enxerga? Como crianças. Eu e você somos criança para o nosso Deus. Essa que é a verdade. E ele olha os nossos medos e as nossas mazelas, e ele olha quando a gente está de bico, que a gente está bravo com ele, que a gente acha que a gente não está merecendo aquilo ali que a gente está passando. E eu não estou falando nem que é questão de merecimento ou não, mas a gente não está aceitando o que nós estamos passando, porque muitas vezes a gente acha que a outra pessoa pode passar, não a gente. Queridos, nós vamos passar o que nós tivermos que passar. O que tiver no histórico da nossa vida, da nossa caminhada, nós não podemos fugir da nossa cruz. Nós temos uma cruz para carregar, amém? Vamos fazer, quando nós estivermos carregando nossa cruz, que a nossa cruz nos aproxime do Senhor, e não que a nossa cruz venha nos afastar do Senhor, amém? Diz aqui, Ezequiel 2:2, então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele falava. Oh, glórias a Deus! O próprio Espírito de Deus ajudou Ezequiel a se levantar daquela situação e o colocou em pé. Ele não disse que ele se levantou.
levantou. Olha bem o que ele disse. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e eu ouvi o que ele falava. Além do Espírito Santo colocar Ezequiel de pé, ajudar ele a se levantar, o Espírito Santo ainda deu discernimento para Ezequiel a partir daquele momento. Então Ezequiel começou a entender realmente o que o Espírito de Deus queria falar com ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é lindo demais. Aí nós temos uma palavra aqui em 1 Reis 19, do 7 ao 8, que diz assim: Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Isso aqui é Deus falando com Elias novamente, amém, queridos? 1 Reis 19, 7, 8. Ele não deu sossego lá para Elias, tá? Ele disse: te levanta. Já descansou, tu já reclamou, eu já vim, já te servi, agora tu tens que te levantar, porque o caminho que tu tens é longo. E se tu não fizeres como eu estou te falando aqui, tu não vai conseguir. No verso 8, então, Elias se levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Tá vendo aqui, irmão? Tá vendo aqui, queridos? Deus mandou ele se fortalecer, porque Deus sabia que ele tinha mais caminho para caminhar. Deus não deu que suco para ele, mandou o anjo lá, assim como ele está mandando hoje na minha casa, na minha vida e na sua também. Ele está mandando o anjo do Senhor para nos fortalecer nesta noite. E está dizendo para mim e para você nesta noite que nós temos uma longa caminhada. Que nós temos muito o que viver, nós temos muito o que trabalhar, nós temos muito o que fazer para o reino de glória de Deus na face da terra. E se nós crermos e obedecermos, ele vai mandar o anjo do Senhor para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos fortificar, para nos enviar, para nos encaminhar para essa caminhada que nós temos que fazer, queridos. E nós vamos ter força, nós vamos ter ânimo, nós vamos ter coragem, nós vamos ter fé e nós vamos conseguir vencer essa batalha. Amém? Logo em seguida, ainda no livro de Elias, no 1 Reis 19, no capítulo 9 ao capítulo 11, diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Aqui era Deus falando com ele quando ele estava na caverna. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar a minha vida. Lá estava Elias se lamentando de novo para Deus. Ai, é só eu! Às vezes não tem irmãos que dizem assim, não, mas é só eu que estou fazendo a obra de Deus do jeito que Ele quer, é só eu que estou sofrendo, é só eu. Não. Muitos dos nossos irmãos estão na mesma situação. Tem 7.000 ainda que não se corromperam. Tem muitas pessoas, queridos, que estão passando pelo que você e eu estamos passando hoje. Pela mesma prova, pela mesma situação, pela mesma angústia, e estão tendo que se levantar, e estão tendo que lutar, e estão tendo que ouvir a Deus. Não é diferente comigo, com você, amém? Nós não somos especiais. O nosso Deus nos ama de forma única, mas ao mesmo tempo Ele ama todos nós da mesma maneira. Prova é prova, dificuldade é dificuldade, luta é luta, gigante é gigante para todo mundo. Aquele gigante que afrontou ao exército de Deus vivo, afrontou a todos, inclusive o rei Saul, da mesma forma como afrontou a Davi, quando ele era apenas aquele simples cuidador de ovelhas. Mas a forma como Davi reagiu foi totalmente diferente de todos os demais. E por isso Deus Jeová abençoou Davi de forma tremendamente diferente. Você compreende essa mensagem? Tenha a coragem de Davi, enfrente o Golias da sua vida. Pegue a sua funda, pegue as pedras
e mire verdadeiramente no alto da cabeça deste gigante e declare no nome de Jesus Cristo de Nazaré que ele já é um derrotado. Como disse Davi, quem é esse incircunciso para levantar-se contra o exército de Deus vivo? Eis que eu te digo que ainda hoje perecerás e cairás morto diante de do Deus de Israel. E assim foi feito. E ele venceu porque o poder sobrenatural de Deus estava com ele. Porque ele declarou a palavra viva de fé nesse Deus maravilhoso e agradou o coração de Deus. Louvado seja Deus. Verso 11, disse-lhe Deus, sai e ponte em pé, Elias, nesse monte, perante o Senhor. Veja bem, é o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite. Vai, filho, vai, filha, vai nessa força, vai nessa coragem. Sai dessa caverna, sai dessa apostasia, sai desse início de depressão. Espanta os pensamentos malignos. Levanta desta cama, tu que está deitada, apostasiada. Te levanta no poder da oração. Tome posse da tua vitória. Levante-se no poder do Deus vivo poderoso. Vai buscar a tua bênção. Vai buscar o teu milagre. Não fica aí paralisado, paralisada, pertinho do tanque de Betesda. Quem sabe a sua situação, eu não te conheço, mas Deus te conhece. Quem sabe há quantos anos você está numa situação de paralisia, que você não se movimenta em direção à sua bênção, ao seu milagre, à sua vitória. Você está aí paralisado, esperando que alguém faça por você aquilo que só você pode fazer. E só Deus pode verdadeiramente dar vitória. Esta é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã que me assistiu até aqui. Eu só posso te agradecer que você tenha estado comigo até esse momento, te pedir que se você gostou desta mensagem, ela edificou a sua vida, você curta essa mensagem, não saia desse canal sem curtir e sem compartilhar, sem colocar a tua observação. Nos ajude a evangelizar outras vidas através deste canal. Nos ajude para que o YouTube possa estar levando este canal à frente, oferecendo esta mensagem a mais pessoas através do seu ato de curtir essa mensagem e nos dar esse apoio. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigada por ficar comigo até o final desta mensagem. Que o Deus vivo derrame sobre ti a graça do Deus poderoso. Que a sua semana seja de vitória e que você possa derrotar todos os gigantes que se levantarem contra ti ainda neste ano, porque você vai se levantar no poder de Deus e vai derrotar a todos eles. Que assim seja. Amém. Uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus.